medo da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Então vamos lá, gente, começando mais um Cativeiro Cast, para quem nos ouve, mas não nos vê, e para quem nos vê e também nos ouve. Estamos agora em live no TikTok, primeira tentativa aqui, então você que apenas nos ouve vai acompanhar aí as peripécias de Vitor e Catiele depois de meia hora tentando usar a internet, a tecnologia, como duas idosas. Agora estamos aqui para falar um pouquinho, e até quem for entrando na live aí, convido vocês a interagir. O tema hoje vai ser Halloween, uma data que eu gosto bastante, porque é aniversário do meu amigo Vitor, dia 31, dia da bruxona, e ela foi solta, né, para passar aí a última semana pintando e bordando, fazendo e acontecendo. E aí a gente trouxe algumas historinhas. Vou de novo, né, só dar esse espacinho, Vitor, dar um oizinho aí pra galera. Oi, galera! Que bom estar de volta, Catiela. Não se acostume, tá, com o Vitor. E você que não gosta do Vitor, também não desista do meu podcast só porque ele tá participando. Prometo que vou tentar que seja menos frequente. Eu sou super carismático. É verdade. As pessoas vão pedir pra você passar o seu podcast pra mim. O pod delas e deles. É isso que vai acontecer. Mas eu ia comentar que é porque o Vitor é uma pessoa que tem assunto pra tudo, ele fala de tudo, ele gosta de tudo, entendeu? Se você perguntar de fofoca, ele sabe, fofoca do mundo dos famosos, e até de quem não é famoso, ele também tá sempre atento. Coisa de quem é discreto, né? Aí não quer falar de si mesmo, acaba falando mais dos outros. Sim. Mesmo, se interessando mais pela vida do outro, né, Vitor? Sim, nada como uma Exatamente. Boa fofoca pra então, a gente edificar, tem assunto pra tudo, né? Por isso que quando eu penso em qualquer assunto, eu falo, vou chamar o Vitor porque ele com certeza deve ter uma opinião rasa sobre isso. Uma opinião fraca, sensível, capenga, xoxa, mas uma opinião, né? Pra gente não ficar aqui falando sozinho também. Eu não tô nem pra que aí. se aprofundar no assunto, né, Catiele? Quem gosta de se aprofundar que faça um artigo sobre isso, que faça um documentário. Eu tô aqui pra ser rasa. Tô aqui pra jogar uma ideia de assunto. Quem quiser fazer um recorte e explorar Exatamente. E trazer pesquisa e dados, e eu não vou ser essa pessoa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas histórias, assim, mais horripilantes, pra ficar no nosso tema. E lembrando também, obrigada pela florzinha. A nossa live, hoje a gravação do TikTok, do podcast vai ser obrigada pela florzinha. Florzinha. Vai virar aquelas lives de... Como é que é o nome? NPS? Live de SPC? Não lembro a sigla. Acho que sim. Mas enfim, a minha irmã tá aqui na live, mandando florzinhas, obrigada. E aí eu queria começar um pouquinho sobre essas histórias de terror em primeira pessoa, vamos colocar assim, histórias de terror que já aconteceram com a gente, né? Acho que é legal a gente trazer porque, não sei se todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas têm algumas histórias de terror que, né, se sentiram apavoradas em algum momento ou outro, e eu acho que isso é tão nosso, né, do ser humano, porque a Catiele não consegue aproveitar uma oportunidade de não analisar algo, ela tem que analisar tudo. Mas eu acho que o nosso cérebro prega muitas peças, então obviamente a gente vai ter passado por algumas situaçõezinhas assim de ter visto algo, ter escutado algo, ter falado, caramba, isso aqui não tava aqui, agora tá. Enfim, né, a mente do ser humano é muito criativa e a gente também tem muita referência, né, e tudo que buga nosso cérebro eu sinto que a gente tende a achar assim, bizarro. Isso deve ser uma coisa, enfim, de terror e, enfim, a gente quer sempre se explicar. Obrigada pela rosinha, pessoa que eu não consigo ver o nome. Isso na gravação do podcast vai ficar maravilhoso. Mas, então queria começar, Vitor, histórias de terror, assim, momentos horripilantes que já aconteceram com você. Você quer começar com uma historinha? Você tem alguma história sua, primeiramente, né? Tenho algumas histórias.
Já posso começar então? Pode. O que já aconteceu com você? Você se olhou no espelho e ficou assustado? Eu me olhei no espelho e vi que eu sou um grande gostoso, né? É isso que aconteceu. Então isso não vale como... Isso não vale como assombração, Catiele. Morra de inveja. A primeira assombração, que na verdade não é bem uma assombração, mas foi tipo uma visão que eu tive. Eu achei isso meio engraçado. Antes de começar, eu quero dizer que eu sou mais pra cético. Mas, ainda assim, eu vi. Eu era bem criança, tipo, eu tinha uns 4 anos, estava indo pra casa da minha tia com a minha mãe. E a minha mãe tava me levando, assim, me segurando pela mão e tal. E a gente tava passando na frente de um convento. Um convento bem grande, um portãozão e tal. E na frente desse convento, na entrada, tinha uma mulher que eu entendi como se fosse Nossa Senhora. Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus. E atrás dela tinham 4 freiras. E os pés dessa mulher que eu entendi quando eu era criança como se fosse Maria, ela estava toda de branco e tal, e os pés dela não estavam tocando o chão. E atrás dela, elas estavam tipo em posição de Power Ranger. Maria no meio. Tipo assim? Sabe, tipo, os 5 assim, um do lado do outro. Assim, meio morfando? Ah, tá. Não, nessa posição, sabe, tipo... Não, tipo, o Power Ranger vermelho ali, tipo, como principal, então ele fica no meio, e daí os outros coadjuvantes do lado, sabe? Entendi. Nesse sentido. Aí 2 freiras de cada lado, com aquela roupa preta, tipo, invocação do mal, e Nossa Senhora no meio. E daí eu vi, e daí eu falei, tipo, eu fiquei encarando ela um tempão, e a minha mãe me levando, e eu olhando pra trás, virei pescoço, falei pra minha mãe, dela, para de olhar, não sei o que lá, alguma coisa assim, não lembro o que ela falou, ela me ignorou. E um tempo depois, tipo, anos depois, eu já um pouco mais velho, eu contei isso, acho que eu era adolescente, falei o que eu tinha visto. Aí a minha mãe ficou tipo, o meu filho viu Nossa Senhora quando ele era criança. Ele contou pras amigas dela da igreja, toda feliz que tinha visto Nossa Senhora. Porque a minha mãe é bem religiosa, né? E depois, quando eu estava um pouco mais velho, eu entendi que tem algumas profecias da igreja católica em relação a isso. Tem até um livro das profecias de Maria. E uma dessas profecias é de que ela iria aparecer para as crianças ou visitar as crianças, tipo, do mundo inteiro. E daí, assim, eu não acredito, eu acho que foi uma coisa da minha cabeça, alguma coisa que eu criei ali, que eu inventei, mas eu lembro até hoje disso, de ver essa mulher parada na frente do convento e os pés dela não estavam encostando no chão. Essa foi a minha primeira experiência. Assim, eu não fiquei com medo, não foi uma coisa de assombração, mas foi, digamos, mais sobrenatural, sabe? Uma experiência diferente. Se isso te deu medo. Tipo, na época não te deu medo. Mas por que tua mãe falou pare de olhar? Por essa você não esperava, né? Por que ela falou pare de olhar? Eu não sei, eu acho que sabe quando a criança, sei lá, talvez tá enchendo o saco e daí, tipo, só fala merda a criança. Aí a mãe, tá bom, entendi. Sabe? Alguma coisa nesse sentido? Tipo, tá bom, já chega, entendi. Já deu, para de falar. Alguma coisa nesse sentido. Mas ela não olhou, ela não viu nada, sabe? Senta lá, Vitor. Oi? Tipo, senta lá, Cláudia. Senta lá, Vitor. Viu sim, que legal, parabéns. Exatamente isso. Comigo... Obrigado, vi Nossa Senhora. Comigo aconteceram... Bom, eu tenho paralisia do sono, né, como já comentei. E pra quem já teve ou sabe disso, né, são experiências bem reais que... O teu cérebro tá a parte dele dormindo, então você já tá naquela atmosfera dos sonhos, você já tá, né, no reino ali, tipo, tá profundamente dormindo. Porém, o seu corpo, ele tá atento. Por exemplo, o teu corpo, né, não tá ativado ali as questões musculares, né, mas você tá consciente. Ou seja, é como se metade do teu cérebro tivesse online e metade offline. Aí o que acontece? Você vê coisas, vê mesmo, com o olho aberto. Você sente, eu acho que a parte mais assustadora é que você sente, você ouve, teus sentidos estão ligados, né? Aí o que acontece? A primeira vez que isso rolou comigo, de paralisia do sono, assim que eu lembro, né? Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí eu tava... Foi um sonho mesmo. E nesse sonho eu tava numa roda, tava assim uns adultos conversando. Minha mãe, né, tal, conversando ali com as vizinhas. E aí chegava uma criatura, que hoje assim eu posso dar como exemplo, mas na época nem existia esse filme, que é aquele filme Labirinto do Fauno, que tem aquele bicho... Você já assistiu o Labirinto do Fauno? Você tem cara que assistiu e gosta, né? Assisti. O próprio fauno, então, seria? Seria aquele bicho que coloca o olho assim, fica igual esse fio daqui. E ele fica assim, tipo, né? Aquele bicho, exato, sim, aquele bicho que eu come sei. criança. É como se fosse aquele bicho, porque eu lembro que ele, tipo, ele era
toda aquela pele ali esquisita. E aí ele vinha com ele tava tipo sujo de tinta, assim, várias tintas coloridas, assim, um bicho bem esquisito. E aí ele vinha, ninguém mais via ele, só eu. Tipo, bizarro, né? Só eu via e eu tentava falar pras pessoas e ninguém me ouvia. E nisso eu, tipo, acordei, né? Tava dormindo, mas, tipo, tava ali sóbria, né? Tava lúcida. Sóbria eu tava porque eu não bebia. Eu tava lúcida. Será que com 8 anos você já não bebia? Eu tava lúcida. E aí eu lembro de, tipo, pedir socorro e gritar e tentar, e tipo, já acordada do meu sonho, tentar reagir pra alguém me ajudar a me socorrer, e aquilo na minha cabeça, né, durou um tempão e ninguém me ajudava, tipo, ninguém me ajudava, ficou aquilo e eu fiquei tentando ajuda por um tempão, assustada, e é péssimo, tipo, porque essa questão da paralisia do sono já aconteceu outras vezes também, de eu sentir pessoa sentando na minha cama, sentir o peso da pessoa na minha cama sentando do meu lado, alguém pegar em mim mesmo, tipo, a mão da pessoa pegando e etc. E teve até uma experiência que aconteceu assim comigo, de verdade, na minha vida de verdade, onde eu tinha passado uma situação com uma pessoa, anos atrás da minha vida e tal, e aí depois, de muito tempo depois, sei lá, 10 anos depois, não, até tipo isso, uns 10 anos depois, eu tava dormindo na minha casa. E essa pessoa, realmente, literalmente, de verdade, foi na minha casa. E eu, enquanto dormia, ouvia a voz dessa pessoa. E nessa que eu ouvia a voz dessa pessoa, o meu cérebro criou essa história e reproduziu o meu trauma com a voz dessa pessoa. E daí, quando eu acordei, essa pessoa estava na minha casa. E, tipo, foi tão real por eu sentir, por a pessoa estar ali, por ter certeza que aquilo estava acontecendo, que eu acordei realmente confusa e na dúvida se aquilo tinha acontecido, sabe? Tipo, eu fiquei muito assim, se tinha rolado ou não de novo, aquele trauma, não sei o quê. E de tão real que é. E tem vários relatos, até tem uma série do Netflix, série documental, né? Com pessoas que têm paralisia do sono. E uma coisa que sempre fala, não chegou a me acontecer, resgatar na memória, não chegou a me acontecer, mas é comum quando a pessoa entra nessa fase que eu te falei, que você tá com o olho aberto, de ver pessoas. Por quê? Diz que uma coisa mais normal do ser humano é enxergar outro ser humano, até onde não tem. É normal. Nosso cérebro já tá treinado, porque pensa que a gente cresceu e vai morrer vendo gente, e a gente já tá acostumado a ver isso. Então tem muito relato, e até tem várias séries, até o Hatman, ou seja, essa figura, né, de um homem, geralmente é uma estrutura maior, então a gente associa que é homem, e daí não fica aquela silhueta bem formadinha de um ser humano, então a gente supõe, tem roupa, talvez não é bem uma cabeça, então a gente imagina que é um chapéu, porque a cabeça não tá muito literal, e o corpo tá meio estranho, então talvez seja uma capa. E aí a gente constrói no nosso imaginário, e isso foi muito sustentado com filmes e séries de outras coisas, que tem essa lenda aí, e é comum as pessoas verem, né, nesses episódios de paralisia do sono, um homem de capa e chapéu. E aí tem vários filmes já sobre isso, etc. Então pessoas que já presenciaram isso, de ver, de sentir aquele ser, né, aquela figura ali tocando ela e também... E eu não duvido, porque é algo assim super assustador. Teve uma vez que aconteceu comigo assim, um episódio de paralisia, que ele durou tanto tempo, e o bom assim, já dando a resolução um pouquinho dessa questão da paralisia, é que me assustava muito, tipo, por exemplo, esse episódio que eu te falei que eu tinha 9 anos de idade. Nossa, me assustava pra caralho. Quantas vezes eu peguei sonhando essas coisas, nossa, sei lá, acho que até uns 20 anos, um pouquinho mais, assim, eu tinha muito medo desses episódios de paralisia. E depois que eu entendi que era uma questão psicológica, que era do meu corpo, etc., a única coisa que às vezes eu ficava agoniada era se eu tava assim, sem conseguir mexer, e eu tava em alguma posição que eu não conseguia respirar. Aí eu ficava agoniada porque eu precisava respirar, só por isso, e eu não conseguia mexer. Mas, se não, eu fui ficando mais de boa, tentando não imaginar merda. Eu acho que é só isso que me assustava mais. Mas teve uma vez que eu tive esse episódio, eu não sonhei nada de assustador, não fiquei com medo de algo ter aparecido, só que eu precisava muito acordar, porque eu tinha hora pra acordar. E eu não conseguia me libertar do meu sonho, eu não conseguia sair daquilo, não conseguia. E eu lembro de ficar tanto tempo gritando no meu sonho, pra alguém me ajudar, né, na época eu tava lá com meu ex, pra ele me ajudar, que, sério, quando eu acordei, vamos chutar que isso levou 1 hora, no meu sonho durou horas. Eu tava meio desfalecida, assim, quando ele foi e ouviu por sorte, assim, porque quando eu tô no episódio de paralisia do sono, obviamente a gente não se mexe, a gente também não consegue falar.
Eu fiquei tentando grunhir, tentei fazer barulho assim com a voz, só que você não ouve, não sai voz. Não sai voz. E na tua cabeça você tá gritando, o teu corpo todo fica tenso. Acho que com certeza deve ter algum estudo que deve mostrar como que o seu corpo reage nesses momentos. Mas eu lembro que eu fiquei tão esforçada em gritar que, por sorte, que meu ex na época, que sempre ficava jogando lá num outro quarto fechado de fone de ouvido, nesse dia ele não tava de fone de ouvido e ele não tava fechado no quarto. E eu também não fechei minha porta. E aí ele ouviu alguma coisinha e ele já era avisado. Eu falava pra ele, ó, se algum dia acontecer de eu fazer um barulho estranho, me acorde, porque eu tô tendo paralisia e eu tô tentando acordar e eu preciso que você me acorde. E aí ele veio e olha que louco, né? Eu fiquei tanto tempo gritando pra ele vir que várias vezes seguida eu tive uma alucinação dele ter vindo, então eu senti ele sentar na cama, senti ele me acordando, senti ele falando comigo, senti até eu levantando, não sei o que, de repente, dava aquele looping, eu ainda tava deitada. Não, isso não tinha acontecido, eu tava alucinando que isso aconteceu. Cara, isso aconteceu tantas vezes seguida, que daí quando aconteceu de verdade ele vir, me socorrer e me acordar, eu ainda tava achando que eu tava sonhando. Nossa, ele ficou bem assustado, porque eu fiquei, tipo assim, meio em transe ainda e senti um cansaço, assim, como se eu tivesse feito um treino pesadíssimo, assim, de academia, de tão... É uma coisa que realmente é intensa. Não, meu mexe Deus, que muito bizarro. com... Literalmente, tipo, é uma função cerebral que literalmente vai mexer com o teu sistema nervoso e ativa ali, sobrecarrega muito o teu cérebro, não sobrecarrega literalmente... não sobrecarrega tanto assim os teus músculos no sentido de estar desligado dessa função justamente para que você não reaja, etc. Porém, é o suficiente para deixar teus músculos tensos. Você não vai sair correndo nem nada, mas tipo, deixa o músculo querendo fazer, querendo se mover, querendo, sabe, tentando e não conseguindo. Sim. Existe um então, esforço. Tipo, né? pra mim, esses episódios assim de paralisia são, acho que as experiências assim que eu tenho aqui não são sobrenaturais, mas são psicológicas, poderiam ser, né? Eu lembro de fases assim da vida que eu já achei que eram espirituais. Tem gente até que acredita que é assim espiritual, e eu acho que é mais amedrontador se você levar pra esse lado. Pra mim ficou mais tranquilo quando eu entendi que era psicológico, mas e também entendi que acontecia mais comigo se eu durmo, por exemplo, de tarde, que é um sono que eu tenho assim, não sei se você sente que quando você dorme esse soninho depois do almoço, sabe? Que você, ai, que preguicinha. Não sei se pra você é assim, você não sente que esse soninho da tarde é um sono mais pesado? Tipo, é diferente de você encerrar o dia e dormir de noite. Pra mim, esses soninhos da tarde, nossa, eu entro numa atmosfera que, tipo, é muito mais fácil pra eu ter paralisia do sono nesses horáriozinhos da tarde do que, ou se eu estiver durante a noite, mas extremamente cansada, do que eu simplesmente acontecer durante a noite. A maior parte das vezes acontece durante a tarde, se eu durmo durante a tarde, né? Mas é frequente? Acontece com você até hoje ou não? Faz muito tempo que não aconteceu. Acho que até agora, nesse último ano, não lembro de ter acontecido. E se aconteceu foi durante o sono, assim, eu não senti aquela agonia de acordar. Que isso foi uma coisa que eu também fui me educando a não fazer. Tipo assim, beleza, acordei e tô paralisada. Eu preciso acordar agora? Eu tô tendo um pesadelo? É uma coisa que tá me... Tipo, eu preciso? Não, então deixa rolar. Bora então ficar sem se mexer. Tanto que tem alguns memes que já me apareceram aqui no TikTok que sei lá, a galera pega uma música assim bem, bem louca, aí põe um filtro de demonião assim no canto do quarto, tipo dançando, e você tipo, enquanto isso você parado olhando porque você tá com paralisia do sono, você não consegue reagir. Mas nunca mais aconteceu, graças a Deus. E quando acontece eu também não... Se eu estiver de boa, se eu estiver conseguindo respirar e não precisar levantar, eu só... O problema é se você tá numa posição merda, né? Que você não consegue fazer nada, tá com o cobertor na cara, trancando a respiração. Exato, é isso que acontecia antes. Nossa, acontecia muito isso antes. Era uma droga. Eu nunca tive isso, mas você me falando esses relatos, quando eu era criança, eu dormia... Nossa, acho que eu dormia, sei lá, até uns 4 anos, 3 anos eu dormi num berço. Eu nunca tive paralisia do sono, mas eu lembro de estar deitado, e isso me assustou muito na época. Eu estava deitado e eu senti como se alguém estivesse debaixo do meu berço, me levantando com as pernas, sabe? Tipo, me levantando, fazendo o meu colchão se levantar. Sei. E eu sentia o meu corpo se levantando assim, sabe? Indo pra frente por causa da força que alguém tava fazendo ali de baixo pra cima. E assim, tipo... Eu não tava paralisado, sabe? Mas acho que é o mais próximo que eu teria de uma paralisia. De
Porque assim, eu não me mexia de jeito nenhum, mas não que eu não conseguia, é que eu não queria. É aquela coisa, sabe, você tá com tanto medo que você, tá, eu vou ficar quietinho, não vou nem respirar, tô invisível, se eu não me mexer, esse demônio que tá debaixo da minha cama vai embora, sabe? É um pensamento mais ou menos assim. Mas eu lembro que aconteceu, eu tive essa sensação aí quando eu era criança. Essas crianças, né, tipo assim, ai, deixa eu me esconder embaixo da coberta, que daí o bicho não vai me pegar. Ou, ai, deixa eu acender a luz, que o bicho não se manifesta na luz também. A gente tem uns escapes, né, pra essas coisas, tipo, pra querer se defender. Eu lembro que uma vez meu irmão teve... Eu não sei se foi um pesadelo, foi... Eu acompanhei isso só como testemunho ocular, né? Então, ele tava dormindo, todos nós estávamos, era no meio da madrugada. E aí a gente tinha uma cachorrinha tão fofinha, nossa, ela era muito fofinha. E minha mãe sempre detestou bicho, né? Detestou animal. Depois ela começou a gostar, mas na época ela detestava. E aí ela não gostava de cachorro dentro de casa. Mas a gente amava ela. Aí a gente colocava ela pra dentro de casa sempre. E minha mãe nem sabia. Aí a gente deixava ela dormindo embaixo das cobertas com a gente, sabe? E ela cheia de pulga, carrapato. E a gente lá dormindo com o cachorro. Porque ele era criado no quintal, né? E tava um frio. Então meu irmão colocou ela embaixo do edredom e ficou. Aí, segundo meu irmão, ele teve algum pesadelo. E aí acho que ele meio que abriu o olho. E ele viu a própria roupa dele pendurada na beliche, assim. Que de novo formou o quê? Uma pessoa com uma capa, né? Como eu falei. Uhum. E aí ele ficou pensando, será que eu tô alucinando? Aí ele foi tocar pra ver se era uma pessoa mesmo. E aí eu acho que ele tocou na madeira da cama mesmo, sabe? E aí ele constatou que era uma pessoa e ficou super com medo. E aí bem na hora, a nossa cadelinha que tava embaixo das cobertas com ele tentou sair. Ela ia sair da cama, ela ia descer da cama. E ele não quis ficar sozinho. E aí ele segurou ela pela perna. E ela começou a gritar no meio da madrugada. Então pensa a gente, tipo, no meio da madrugada, a cadela começando a gritar. Meu Deus. E ele segurando ela pela perna, gritando também. Tipo, meu... Depois ele explicou, né, que ele teve uma alucinação lá, que ele viu a própria roupa dele, achou que era uma pessoa e não quis deixar e a cadela dando no pé. E a tua mãe bem louca lá, levantando à noite, vendo o que tava acontecendo. Não, sim. Exato, e brigando com ele porque a cadela tava dormindo junto com ele no edredom. Mas, enfim, você falou de ver freira, e até agora, né, indo pra, já que eu comecei a falar do meu irmão e histórias que não são nossas, eu tinha uma amiga que ela disse que, porque assim, né, como eu fui criada não fui criada desde criança, mas teve uma grande época na minha vida de igreja, né, como muitas pessoas já tiveram, né. E, cara, tinha muitas histórias, assim, tipo, galera que é de igreja, eles chamam de visão aberta, sabe? E aí eles veem umas paradas muito bizarras, que aí, né, se a pessoa é cética não vai acreditar, mas, enfim, eles chamam de, tipo, visão, um dom de visão mesmo. E aí tinha uma amiga minha que ela falou que já viu, assim, tipo, ela via direto o demônio, direto. Quer dizer, ela falava que quando ela tava longe da fé, tipo assim, não praticante, ela via muito demônio. E daí quando ela, tipo, voltava, assim, ela via anjos, assim, sabe? Mas ela via tudo. Ela já falou que viu anjo e eles eram enormes. Porque acho que a Bíblia fala mesmo que anjo é uma coisa gigantesca. Ela falou que já viu anjos enormes, assim, tipo, tanto que ela viu meio que da cintura pra baixo, assim, de tão alto que o anjo era. Mas já viu demônio embaixo da cama dela. Meu Deus. E etc. Uhum, tipo, ela deve viver apavorada, essa menina. Embaixo da cama, olhando. Ou já se acostumou também, então, já aceitou. Bom, exato. Ela chega em casa com os problemas, senta no sofá e começa a contar os problemas dela pro demônio. Amiga, deixa eu te falar. E outro dia. Mas, não, e a pastora lá da minha igreja também contava umas histórias, assim, tipo, alucinantes, porque ela era de alguma religião, acho que ela era sei lá, mexia tipo com magia negra, assim, sabe, umas coisas assim, mais pesadas, ela falava. E aí, quando ela se converteu, ela precisou se desfazer de todas as coisas dela, assim, ela falava. Ela era uma senhora, né, de idade. E era muita coisa, ela tinha imagem de umas coisas, estatuetas e um monte de coisa de ritual, né. Sim. E aí ela disse que foi jogar fora junto com o marido dela, num mar. Não sei onde ela morava, mas ela disse que tinha um mar, um rio, sei lá o que era, uma água. E ela jogou todas aquelas coisas aradas
e fez uma oração. E eles estavam no carro, assim, daí que ela começou a ouvir tambor no meio do rio, a tocar tambor. Meu Deus. Aí ela falou, tá estranho, né? Tipo, tá estranho, porque tava só os dois no meio da madrugada, jogando um monte de coisas, né, religiosas, espirituais, assim, de feitiços, né, no rio. E aí começaram a ouvir tambor, e diz que o tambor começou a aumentar o volume. Aí diz que eles, tipo, começaram a ver umas paradas bizarras saindo da água. Bem cena de terror, sabe? Sim. Aí entraram no carro e diz que o carro começou a fazer barulho, tipo, como se tivesse algo querendo entrar, e ela... Meu Deus do céu. Deu no pé. Gente, bem filme de terror mesmo. E ela deu no pé. Mas, cara, e essa senhora, ela tinha... Eu não sei, ela... Bom, na época, né, que eu era mais praticante, assim, eu era mais crente. Hoje eu já não sei no que eu acredito. Mas ela, por várias vezes, assim, ela tava de boa. Você achava, assim, que ela tava desatenta das coisas espirituais, assim, e ela tava super antenada. Eu lembro de uma vez que a gente tava numa vigília, e aí ela cortando a unha do pé na vigília. Bem, bem de boa, assim, que ela era... Ela era dona da igreja, assim, e ela rezando lá e cortando a unha do pé, não sei o quê. Meu Deus. Aí, de repente, um cara lá começou a falar em línguas estranhas, rezando assim pra uma mulher, e ela olhou aquele cara, daí ela já saiu assim, repreendendo o cara. Não sei o quê, repreendido em nome de Jesus, papapá. E depois ela foi ver e disse que na verdade aquele cara tava falando em outras línguas, mas ela tava entendendo tudo que ele tava falando, e disse que na verdade ele não tava... Disse que ele tava tipo amaldiçoando a menina lá, ele não tava... Ele era um aleatório, ele nem era da igreja, ele era uma pessoa que chegou lá, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. E aí ela já falou, não, enfim, ela tinha várias histórias assim, tipo, com demônios. Era íntima. Esse pessoal da igreja são os que tem as histórias mais malucas, né? Tipo de... Nossa, sim. É de tudo. Tipo, de ver um negócio sair, um portal mágico se abrindo no teto e saindo tudo que é tipo de demônio lá de dentro. Você Sim. tinha falado da sua paralisia do sono, do Hatman. Eu quero aproveitar para falar de outra experiência que eu tive quando eu era criança. Foram em 2 momentos. Eu não lembro quantos anos eu tinha, sei lá, entre uns 7 e uns 10 anos, sei lá. E eu tava no quarto da minha mãe. E assim, eu tava acordado, não era paralisia do sono. Nada com isso, não tava escuro. Tava no meio da tarde, dia de sol. E eu tava no quarto dela, olhando pra janela, olhando pra fora. Aí eu peguei e fui sair do quarto dela. E assim, no quarto da minha mãe tinha um guarda-roupa bem grande. Que nas portas, era uma dessas portas que tem espelho, sabe? Cobrindo a porta toda, sabe? Uhum. E essa porta com esse espelho tava posicionada de um jeito que eu conseguia ver a porta do quarto da minha mãe e a porta do banheiro. E do lado da porta do banheiro tinha um homem agachado, assim, numa posição fetal, com os braços apoiados nos joelhos e a cabeça apoiada nos braços. E eu vi isso no reflexo. Nossa, eu fiquei muito apavorado. Eu lembro de ter sentido uma pressão muito forte na cabeça, sabe? E no peito também, uma pressão muito forte. E tipo, foi muito rápido. Sustão. Sim, foi muito rápido, foi num piscar de dedos. Eu tava olhando pro espelho, olhei pro lado depois, pra porta, né, diretamente pro canto que eu tinha visto o cara e não tinha nada, não tinha ninguém. E daí, obviamente, né, coisa da minha cabeça. Aí, eu não sei quanto tempo depois, se foram meses ou se foi no ano seguinte, eu tava andando no corredor lá de casa, aí passei pela frente do quarto da minha mãe de novo, e a porta do quarto tava entreaberta. Aí sabe quando você olha para um canto, mas você olha de relance, daí você ignora e segue? Aí eu olhei de relance para dentro do quarto pela porta entreaberta. E no canto do quarto tinha de novo um homem do mesmo jeito. Tava com um chapéuzinho, né, e um sobretudo, que era a roupa que esse cara agachado no chão tava. Aí só que dessa vez ele tava de pé no canto do quarto. Só que daí eu passei, e daí eu voltei para olhar de novo e não tinha nada. E de novo eu levei um susto e tal, mas eu acredito muito que, sei lá, minha imaginação. Só que eu achei muito curioso, até você comentando agora, né, do Hatman, porque assim, eu só tive essas 2 experiências vendo uma figura parecida com isso, um homem alto, magro, com chapéu e sobretudo, que não dá pra ver nem a cor da pele da pessoa, tipo como se fosse uma sombra, e só tive essa experiência e nunca mais ouvi falar sobre isso. A minha família estava em casa, eu não comentei nada com ninguém, e só que daí agora, 2020, 2021, durante a pandemia, estou eu em casa assistindo Lorelai Fox, uma drag queen, pra quem não conhece, que tem um canal de
que ela fala, entre outras coisas, fala sobre assombração, teorias da conspiração, lendas urbanas. E em um dos vídeos dela, ela fala sobre o Homem do Chapéu, o Hatman, que é tipo uma grande estrela, é um fenômeno mundial esse cara, que já apareceu para várias pessoas. Muitas pessoas ao redor do mundo dizem que viram algo parecido com isso. Tem lá relatos de uma menina que, de algum país europeu, estava andando à noite, indo para casa, rua deserta, aí por algum motivo ela olha para trás e ela vê um cara parado no meio da rua, olhando para ela, e do mesmo jeito, cara com chapéu e sobretudo. Só que, tipo, do nada ele some. E todo mundo fala a mesma coisa, que ele não faz nada contra a pessoa, mas que a pessoa sente um medo muito grande. Parecido com o que eu senti também, né? Não aconteceu nada demais comigo, só senti medo. E um tempo depois eu também, pra quem não sabe, eu tenho meu perfil aqui no TikTok, faço vários vídeos, quem quiser me seguir. E eu fiz um vídeo do Hatman, falando sobre ele. E várias pessoas também nos comentários falando que viram essa figura, tanto pessoas que tiveram como que fala? Essa questão do sono, paralisia do sono. Paralisia do sono. Tem pessoas também, tipo, o cara falou, tava na janela conversando com o amigo dele, tinha lá um matinho, olhou pro matinho lá, pra umas árvores, e viu o cara lá entre as árvores. Ou a pessoa tava no bar do tio dele, durante o dia, e viu o cara lá. E em um momento tá, em outro momento não tá mais, sabe? E achei interessante, tipo, ter várias pessoas ao redor do mundo ter tido a mesma experiência com uma figura muito parecida. Talvez seja com algo parecido com o que você falou, né? De ter sido criado essa figura de alguma forma, e as pessoas só reproduzem essa imagem, né? Mas eu acho interessante. Eu não acredito, eu acho que realmente foi coisa da minha cabeça. Mas fica aquela pulguinha, sabe, atrás da orelha? Que, tipo, de modo geral, eu não acredito mais, vai que. Vai que. E você falou dessa cena que você viu do cara agachado, assim, tipo, como se estivesse chorando, né? Então, no cantinho. E na hora eu dei uma risadinha porque eu lembrei que eu já dei um susto em alguém assim, sem querer. Eu era criança e eu era criança e eu tava... eu não sei porquê, a gente ficava muito na rua, né? Eu e meu irmão e etc. E aí eu tava na rua, assim, tipo, na frente do portão mesmo. E tava meio friozinho. E eu não sei por que eu não entrei pra dentro de casa, né? Se eu tô com frio, que eu entrasse pra dentro de casa. Mas eu não entrei. Eu tava assim de blusa. Então nessa posiçãozinha que você falou. Só que daí eu coloquei os braços pra dentro da blusa e a cabeça dentro da blusa também. Então eu virei um pacotinho de blusa. Uhum. Consegue imaginar? Sim, eu fazia isso também. Deitado. Então, exato. E eu fiquei ali. E se eu não me engano, a blusa era uma blusa de linho, assim. Então, tipo, eu conseguia ver as pessoas que estavam na rua. E eu fiquei ali quietinha dentro da blusa. De noite. E aí eu vi um cara passando, o cara passou. Aí ele parou. E ficou olhando, tentando entender. E eu dentro da blusa, assim, olhando ele. É que eu sou tão pequenininha, né? Ele deve ter pensado assim, mano, isso é uma pessoa? É um saco de lixo? É o quê? Imagina ele chega a dar um chute. Nossa, que eu era os dois. Cara, eu acho que ele tava em ponto de fazer isso. Assim, porque, tipo, eu tava muito espremidinha dentro da blusa, assim, eu não sei nem se ele me reconheceu, mas acho que sim, né? Acho que ele olhou, viu um pezinho, viu uns joelhinhos, assim, na blusa. Pensou, é um corpo assim, aqui, ó. Fuck, acabei de descobrir um crime. Não, e podia ser, né? E poderia ser. Não sei se eu devo ter feito algum barulhinho pra ele ver que eu tava ali, e aí ele se tocou, mas, tipo... Porque realmente foi aleatório, né? Por que uma pessoa ia estar dentro da blusa, no meio da rua, encostada no muro? Ah, mas... Tipo assim, sabe uma cena aleatória que quando você é criança faz sentido, mas tipo, porra, não faz sentido. Você tá numa... Imagina você hoje andando na rua lá indo pra academia, daí você volta, sei lá, 10 horas da noite e tá lá essa cena. Mas era noite? Um saco. Era noite. Meu Deus. Isso que eu tô te falando, era noite, no escuro. Aí você também era um demônio, né? Você é o próprio demônio, Katia. Não é porque eu tinha o crânio do meu cachorro dentro do meu quarto que isso faz de mim um demônio, Vitor. Não é porque eu desenterrei o meu cachorro com as próprias mãos
que isso faz de mim um demônio. Isso que eu ia perguntar, é esse cachorro, O é o Tim mesmo Burton já cachorro do escreveu seu sobre irmão? isso. É o mesmo cachorro que gritou durante a noite, que você enterrou e desenterrou? Tô pensando. Não, era outra. Era outra. Ah, essa aí, ela, quando foi morrer, ela se retirou. Viveu conosco por muitos anos. Quando ela sentiu que a morte estava vindo, ela deu beijinho, tchau, tchau. A gente até achou ela na rua de volta, foi tentar pegar ela, ela rosnou, quis avançar, ela não quis voltar pra casa e faleceu. Nossa. Longe de... Ela não queria que a gente visse ela, né, nos últimos momentos, assim, mais frágeis dela e Não queria dar trabalho. acabou. Não, ela falou, gente, vocês não podem saber se eu vou pro céu ou pro inferno, pra onde eu vou. Muito Apenas elegante. saibam que deixarei saudades. Exato. Não, a quem eu desenterrei foi a Márcia. A Márcia também era super elegante, mas a Márcia foi atropelada. Ah, de certo ela tava saindo pra morrer em algum lugar em silêncio, mas o carro pegou antes. Foi pega. Tadinha. Você falou do Hatman e etc. Não tem a ver com o Hatman, mas tem a ver com a minha família também. Porque assim, essa coisa de folclore. Quer dizer, Hatman não é folclore, né? Se bem que de certa forma, eu não sei a diferença de folclore pra lenda urbana, eu acho que. Não sei se você sabe. Não sei também. Vou até dar um Google. Mas eu acho aqui, que geralmente diferença. folclore tem a ver mais com uma questão cultural, não é? E, tipo, lenda urbana é sempre uma coisa mais mas- terror, mais alguém morreu. Ó, diferença entre folclore e lenda. Em outras palavras, lendas urbanas são histórias com origens mais recentes, enquanto as histórias do folclore existem há mais tempo. Achei fraco. Achei fraco também. Mas sempre Achei que é lenda urbana é uma coisa mais voltada pra terror. Sei lá, alguma assombração que vem pra te pegar, ou sei lá, alguma coisa assim nesse sentido mais pra te matar, sabe? Folclore é uma coisa que eu acho que é mais fantasiosa, tipo, uma entidade que Não, protege a mas floresta. é que a gente... É porque Mas folclore você tá é se Yara, imaginando folclore brasileiro. Hã? Nada a ver. Você tá se focando em um folclore brasileiro. Tem muitos folclores que o Papai Noel é o próprio Satanás. E ele é um folclore. Tá, mas é tipo, tá dentro sem desse pensar. campo da Não, mas- fantasia demais, sabe? Tipo, igual a Yara. A Yara também é uma sereia que mata os caras afogados, por exemplo. Os machos. Por isso que eu gosto do Boto. O Boto é um gostoso que só pega casada. Que delícia esse Boto, cara. Mas ele engravida, O Boto né? Ele é engravida todo mundo. incrível. Isso que é o problema. Ups. Ups. Porque elas deixam, né, mano? Não sabe nem pegar o boto e ficar quietinha. Mas enfim. Não, eu acho que faz sentido ali, porque ele fala que folclore vem mais tipo de uma coisa de geração pra geração. E se remete um pouco nas tradições e costumes da pessoa. Então, por exemplo, o Saci faz sentido pra nossa cultura. A Yara foi um contexto histórico nosso. Tipo, a lenda urbana, não. Ela pode ser isso aí. O cara foi lá e matou a mulher desse jeito e não sei o que, não sei o que. Tipo, é algo mais... enfim. Eu acho que é um pouco do que você disse e o que a internet falou. E eu decreto meias verdades. Mas eu ia falar então de folclore. Que a minha mãe... eu não sei se tua mãe foi criada em interior. Sim. Que tem uma leva de mães, assim, de pais. Eu acho que principalmente pra gente que é de Curitiba, assim. Eu lembro que tinha vários amigos meus que os pais foram criados no interior. E aí, enfim, eles falavam muito dessas histórias, assim, sabe? Tipo, meu pai também falava isso, minha mãe também falava isso, etc. Então, a minha mãe contava muito dessas histórias, assim, de lobisomem, que viu saci, que já viu mula sem cabeça, que já viu demônio na encruzilhada fazendo propostas. E ela sempre falava assim, na nossa rua tem um lobisomem, eu sei quem é, e não vou falar quem é. Ela sempre falava isso. Aí a gente falava, mas como é que você sabe, mãe, que é o lobisomem dela? Porque ele veio me pedir sal. E disse que é isso, que o lobisomem te pede sal. E é o jeito que você sabe que ele é lobisomem. Então, se você tá em casa e algum vizinho vem aí emprestar sal, saiba que você achou. É ele. A minha mãe usava menos entorpecentes. A minha mãe era mais no campo de... Por exemplo, a minha mãe, ela morou... bem no início do casamento dela com meu pai, antes de eu nascer, ela foi caseira de uma igreja. Aí era bem comum ela, tipo... Bom, ela limpava toda a igreja, tipo, ficava bastante tempo sozinha lá. Meu pai trabalhava, ficava o dia todo fora. E ela ficava sozinha com a minha irmã, que era criancinha ainda, pequenininha. E ela dizia que ouvia o tempo todo, assim,
passos de pessoas atrás dela, por exemplo. Ela estava andando e ouvia passos. Ela virava para trás e não tinha ninguém. E também pessoas... Você tá aí ainda, Kátia? Tô. Se eu sumir é porque eu tô mexendo com coisa aqui, mas pode falar. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Meu Deus, cadê a Kátia? Eu tô... Kátia, o que aconteceu? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Aham. O que aconteceu? Pode falar. Eu vou postar um negócio aí na outra rede, mas pode ir falando, que aí eu vou... Ó, minha irmã confirmando aqui as histórias da minha mãe. Pode continuar falando que eu vou só postar um negócio nos stories, mas tô te ouvindo. Ah, tá. Mas acho que você não me vê e não me ouve. Tá bom. Tá bom? Então, era bem comum pra minha mãe, sei lá, ela tá andando dentro da igreja, varrendo alguma coisa, e ouve passos atrás dela, ou também som de pessoas cuspindo no chão. E ela também ia olhar, não via nada. Então eram as coisas que ela falava, mas essas questões de lobisomem, de ver saci, não acontecia com ela. Acho que os meus parentes, que são lá do Ceará, que vivem no interior, eles comentam muita coisa mas também é mais... Não é tanto dentro do folclore, sabe? É mais questão de, sei lá, alguma casa lá, aconteceu que as luzes começaram a piscar, as portas dos armários, as portas da casa começaram a abrir e fechar, panela voando, como se a casa estivesse assombrada, sabe? Mas dentro dessa área do folclore de ver saci, ela nunca contou nada. Eu acho que com ela não aconteceu isso. Acho que agora realmente deu uma tempo? Caidinha, mas voltei pra te arrasar. Conseguiu postar? Postei, desculpa, pode retomar então onde é que você estava, por favor? Mas você me ouviu? Eu ouvi que sua mãe ouvia passos. Ela ouvia passos e cuspida, pessoas cuspindo no chão, sabe? Sendo que ela estava sozinha no ambiente. Ela olhava para trás e não tinha ninguém. Essas eram as experiências que ela costumava ter quando estava na igreja. Morava na igreja, né? Cruzes? Sim. Mas ela não tinha medo? Eu acho que ela não falava de ter medo, mas acho que talvez ficasse um pouco apreensiva, né? Eu quando... acho que em 2019, eu acho, teve uma amiga da minha mãe, ela foi viajar no final do ano, foi passar o Natal e virada na praia, e ela pediu pra minha mãe ir ficar na casa dela durante esses dias pra ficar cuidando, né? E daí minha mãe falou que, olha, eu só vou se você for junto comigo, que a minha mãe tava com medo de só. Aí eu fui, eu aceitei. E lá a casa dela é bem grande e tal. Aparentemente não tinha problema nenhum, porque é um lugar bem movimentado, tem uma panificadora embaixo e tal. Só que daí um dia, estava eu dormindo no meu quarto lá, no quarto preparado pra mim na casa dessa mulher, só eu e a minha mãe dentro da casa. A minha mãe dormindo num quarto do lado do meu. Aí eu sei lá, acho que era umas 4, 5 horas da manhã. E eu ouvi a porta do quarto que eu tava. Eu sempre durmo com a porta do quarto trancada, com chave. E eu ouvi a porta abrindo, tipo, alguém tentando abrir a porta. Mas não de um jeito suave, sabe como a gente abre normalmente uma porta. Alguém forçando, sabe, abrindo e fechando assim, puxando pra cima e pra baixo a maçaneta. Era uma maçaneta dessas tipo de ganchinho, sabe? E tentando abrir com muita força, quase como se estivesse tentando arrombar a porta. E daí eu acordei, eu olhei pra porta desse jeito fazendo barulho. Mas daí logo parou. E daí eu vi isso, acordei com esse som e já chamei a minha mãe. Eu fiquei olhando pra porta assim, assustado, né? Porque assim, a minha mãe é zero delicadeza. Então é bem comum ela entrar no meu quarto e entrar de uma vez, sabe? Ela vai abrir uma porta de um armário, ela abre e fecha a porta assim, batendo ela, joga o prato em cima da mesa, ela não coloca nada, ela joga as coisas. E daí eu pensei, tá, talvez tenha sido a minha mãe, só que a minha mãe, se a porta tá trancada, ela só dá um empurrão. Ela vê que tá trancada, ela bate. Aí não fazia sentido uma pessoa ficar ali, pensar que ela ficaria ali tentando arrombar a porta, sabe?
Então eu vi isso, fiquei ali assustado olhando para a porta, e logo em seguida eu chamei a minha mãe. Perguntei por ela, e ela já me respondeu, porque a minha mãe, ela, como eu falei, ela é bem religiosa, então é bem comum ela passar a noite inteira rezando. E era de madrugada, ela estava rezando ainda, na cama dela deitada. E ela já me respondeu do quarto dela. E a minha mãe, assim, por mais que ela, sei lá, tá me zoando, não daria tempo ela... Porque foi tudo bem rápido. A porta se mexeu, eu chamei por ela, ela já respondeu do lado da cama dela. Não daria tempo dela correr, se jogar da cama e responder pra mim, sabe? Que eu fiquei pensando nessa possibilidade. E não é nem... Mas a minha mãe nem é da zoeira também. E não é nem o perfil dela, né? Né? Não tem nada a ver. Falar, tua mãe não é nem do perfil dela. É só que, tipo, foi tão surreal, isso, né? foi tão surreal a cena, que eu pensei, será? E daí eu contei pra ela o que aconteceu. Eu perguntei se tinha sido ela que tava ali, tinha ido na minha porta, e ela falou que não, que ela tava deitada. E daí eu falei pra ela o que tinha acontecido, que tinha alguém mexendo na minha porta. E daí ela falou assim, renuncie. A solução dela pra tudo, né? Peça pra Deus pra parar com isso aí, né? Qualquer coisa que vai embora. Só que nesse primeiro momento eu não levei pra um lado de assombração. Eu fiquei pensando, poderia ter sido uma invasão mesmo, sabe? Ainda mais que nessa época, em 2019, tava bem comum invasores, sabe? Pessoas, tipo, vinham a uma casa ali mais bonitinha e invadia. Tendo gente dentro da casa ou não. Uhum. Entravam, se tinha gente, eles faziam as pessoas de refém, roubavam tudo de valor de dentro da casa e iam embora. Aí eu pensei, pode ser um invasor? Aí eu fiquei um pouco assustado. Sim. Aí aconteceu 3 coisas dentro dessa casa. Essa foi a primeira, que eu fiquei meio assim, fiquei preocupado. Aí depois aconteceu também, era véspera de Natal, assim, acho que era dia 23 ainda. E a minha irmã tinha deixado a minha sobrinha pra ficar lá com a gente, pra gente cuidar dela. Aí ficou eu, a minha sobrinha e a minha mãe dentro da casa. Minha sobrinha tinha uns 3 anos. Não falava direito ainda. E talvez 2. E daí eu peguei e queria tomar banho, né? Só que o banheiro da casa tava subindo um cheiro de esgoto muito forte. Morte. Aí eu peguei e fui tomar banho no quarto da mulher, que é uma suíte, né? Como a minha sobrinha tava lá na casa, eu entrei no quarto, tranquei a porta e fui pro banheiro, porque a porta do banheiro da mulher é uma dessas portas de vidro, sabe? Aí eu tranquei a porta do quarto, as luzes estavam todas apagadas dentro do quarto dela, deixei minha roupa em cima da cama dela e entrei no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu só tinha acendido a luz do banheiro. Quando eu saí do banheiro, a luz do quarto ainda estava apagada, mas do outro lado tem o closet. E a porta do closet estava entreaberta e a luz de dentro estava acesa. Cara, eu quase infartei quando eu vi essa porra dessa luz acesa. Eu quase infartei. Porque veio na minha cabeça, quer ver que tem aí, sei lá, um ladrão aqui dentro. Eu tô trancado aqui dentro desse quarto. Se eu for pra dentro desse closet pra ver o que é, porque é um cômodozinho mesmo, sabe? Tipo, é um armário grande. Dá tranquilamente pra uma pessoa ficar lá dentro. Aí eu vou ali ver, o cara tá armado, sei lá com que ele tá, me mata, minha mãe nem vai ficar sabendo. Eu pensei, vou abrir a porta aqui, mantive minha tranquilidade, minha frieza. Abri a porta do quarto e falei pra minha mãe, mãe, essa luz aqui não tava acesa quando eu entrei, e agora tá acesa. E assim, não teria como eu apertar o interruptor da luz sem querer, porque o interruptor do closet ficava lá do lado da porta. Eu nem cheguei perto da porta do closet, sabe? Aí eu falei pra minha mãe que tinha acontecido. Ela se levantou correndo da cama dela, do quarto onde ela tava, se enfiou na minha frente e entrou com tudo dentro do guarda-roupa e já foi revirando as roupas, tudo, pra ver se tinha alguém lá dentro. Não tinha nada. Graças a Deus. E era estranho esse closet, porque dentro do closet tem uma janela que dá pra rua. Aí eu fiquei pensando, será que... Na possibilidade, né, de alguém entrar pela janela ali. Só que assim, a gente tava no 2º andar, né? Seria uma subida difícil, não tinha nada pra se trepar ali. Mas fiquei pensando, vai que alguém entrou, só que a janela tava trancada pro lado de dentro. Então não tinha como alguém ter invadido sem ter arrombado, né? E não tinha nada arrombado. Mas só sei que eu entrei naquele quarto, as luzes estavam todas apagadas, eu saí a porra da luz acesa. Aí já teve o caso da porta. Aí mais o caso da luz.
Aí no dia seguinte, não foi grandes coisas que aconteceu, mas eu também fiquei um pouquinho... Eu já estava sobrecarregado com esses dois acontecimentos. A minha mãe estava preparando a ceia, né, de Natal. Acho que era umas 7 horas da noite ainda. A minha sobrinha, ela vai até mim com uma câmera digital. Eu estava na cozinha, ela foi até mim com essa câmera digital. E daí eu perguntei para ela, de onde você tirou isso? Aí ela falou com o idioma das crianças, que não dá para entender nada. Aí eu perguntei para ela, da onde você tirou? Me mostra onde estava que a gente vai guardar essa câmera. Aí ela foi me guiando, ela foi na frente me guiando. Ela parou na frente desse closet da mulher. E a porta também é uma porta dessas que ela é inteira com um espelho, sabe? É um espelho bem grande a porta. Ela parou de frente à porta. Eu perguntei pra ela de novo da onde ela tinha tirado a câmera. Ela apontou pro espelho. E eu já tava com a minha câmera na mão, né? Ela apontou pro espelho. Ela levou um susto do nada. A menina levou um susto do nada. Não aconteceu nada pra ela se assustar. Ela não teve barulho, não apareceu nada, não aconteceu nada. Ela só se assustou. Ela se assustou assim de dar um pulo, sabe? Ela ergueu os ombros e deu um pulinho. Se assustou e saiu correndo do quarto. Aí eu joguei a porra da câmera em qualquer lugar e saí correndo também. Fechei a porta daquele quarto e não entrei mais. Aconteceu essas 3 coisas dentro dessa casa, tipo... Não sei até onde pode ser coisa da minha imaginação, a questão da porta. Tem a questão da luz também depois, a menina se assustando sozinha. Enfim, é uma casa meio assombrosa, sabe? E não pode ser uma coisa boa, não pode ser, na verdade, Narnia, esse guarda-roupa. E quem saiu dali foi um ser... um fotógrafo, entendeu? Procurando uma celebridade. Trazendo uma câmera digital. E entregou pra minha sobrinha. Pode ter sido. Exatamente. Por que sempre tem que ser uma coisa? É verdade. Quem sabe essa família voltou da viagem, a amiga da minha mãe voltou da viagem, viu uma câmera digital em cima da cama dela e pensou, de onde que é essa câmera? Né? Talvez nem fosse dela. Eu deveria ter olhado as fotos dessa câmera. Talvez tivesse alguma coisa reveladora lá. Fotos suas dormindo. Fotos suas no banho. Inclusive, você falou isso, eu lembrei de uma história que eu ouvi, de algum podcast, eu acho que é do podcast Modus Operandi. Não vai fazer propaganda, não vai Modus fazer Operandi, as meninas falam sobre crimes reais, assistam, galera. E uma guria falou que ela tava, sei lá, eles estavam na casa de amigos, acho que eram umas 4 ou 5 pessoas, eles estavam dormindo no mesmo quarto, todo mundo no mesmo quarto, acho que na mesma cama, e só eles na casa, só esses amigos, 4 ou 5 pessoas. E no dia seguinte, quando eles acordaram, um deles pegou o celular e tinha uma foto de todos eles dormindo. Só que todo mundo que estava nessa casa estava nesse quarto e dormindo juntos. Então ficou esse questionamento, quem tirou essa foto? E ficou lá a foto de todo mundo dormindo e ela conta isso, tipo... Só que nesse caso eu já não ficaria preocupado com uma assombração, eu ficaria preocupado com um serial killer, sabe? Tipo uma pessoa ali, psicopata te perseguindo. Ou os próprios amigos que fizeram uma brincadeirinha e vão jurar até a morte que não foi ninguém. Bom, mas talvez se tivesse sei lá, digamos que eram 4 pessoas ali dentro, tem uma 5ª pessoa que não dormiu ali, mas um deles ali deixou entrar, tira uma foto enquanto a gente dorme e vai embora. Pode ser também, né? Não, ou, Victor, eu tiro uma foto tua, tiro uma foto minha, a gente tira foto de todo mundo e a gente finge que não. Pode ser. Pode ser. Me lembrou uma amiga minha que... Tudo que ela falava no trabalho, o chefe dela sabia. Só que no caso dela, ela pensou, tem uma câmera aqui, certeza, cara. Porque tá todo mundo aqui jogando de pé junto que não tá contando nada pro chefe. E ela chegou à conclusão assim, falou, cara, então tem uma câmera sim. Porque ele tá sabendo todas as coisas que a gente tá falando. Ele veio me perguntar agora uma coisa que eu falei só pra vocês. Então se não foi nenhuma de vocês. Todas elas fizeram uma busca no escritório inteiro, em busca de câmeras e escuta. Ficaram a tarde inteira procurando, não acharam. E aí no final uma revelou, na verdade sou eu a cagueta da história. Sério? Ela falou? Sim. Eu tô mais indignado com ela deixar todo mundo procurar a tarde inteira pra no final falar. E ela procurou junto, Vitor. Olha que maluca. Não, porque tipo, não faz sentido. Depois de ter procurado a tarde inteira, eu teria continuado. Eu ia morrer com segredo. Ou falar no início ou não falar nada. Não, é porque a minha amiga,
É porque minha amiga ia processar, ela é advogada, né? Ela ia processar o escritório por conta disso. Ah, entendi. Alegando que tinha escuta e tinha grampo sim. Ela tava levando o negócio mais pra cima mesmo. Aí a menina falou, não, melhor eu dizer que... Ups. Ou tinha, e essa fofoqueira aí era, sei lá, amante do chefe, daí não, melhor eu sei que tem escuta, é melhor eu tentar encobrir, eu vou assumir a culpa pra mim. Eu também gosto de pensar assim. Vai que elas acham, né? Ela poderia até achar, imagina se elas acham mesmo. Aí até a fofoqueira ia ficar de cara. Ou ela vai, ninguém acha, aí ela vai, compra uma câmera e uma escuta e fala, gente, achei, tá? Agora parou, agora não vai ter mais. Aí ela nunca mais conta nada. Entendeu? Mas você comentou da tua mãe lá, que ela trabalhava na igreja e tal. A minha avó trabalhou em necrotério. Nossa senhora. Aí pensa, né? Calcule. Mas ela adorava contar a história pra gente, assim, quando a gente ia dormir e ver a gente com o cu na mão. E ela gargalhava pra caralho, assim. Ela achava, tipo, a coisa mais incrível do mundo, deixar a gente extremamente assustado com as histórias dela. Mas geralmente as histórias dela tinham a ver com, hoje sabendo, né? Com espasmos que o corpo mesmo faz enquanto tá morto, né? Sim. Eu li um livro até e recomendo bastante. O livro se chama Curiosidades Mórbidas. E aí é de uma jornalista, na verdade, que faz assim uma tour bem interessante, o livro mesmo. Ela fala um pouquinho desse processo, do estudo mesmo, de necrotério, enfim, desde do começo, assim, como os mortos são importantes na história, como que acontecia quando a pessoa morreu lá atrás, os corpos sendo usados em teste de airbag, de avião, de várias coisas. Enfim, e daí uma das histórias não, e uma coisa que ela conta é que, tipo, sim, que o corpo humano ele ainda libera vários gases, né, tipo, enquanto tá morto, e pode ter alguns espasmos nervosos, não porque tá vivo, mas, tipo, tava tensionado, vai distensionar, tipo, por assim dizer, né. Sim. E aí a minha avó comentava isso, que às vezes ela ia ali manipular o corpo, e aí eu lembro de uma vez ela falando que um chegou a sentar, isso eu já não sei, né, mas segundo minha avó é real, que um corpo chegou a sentar assim na maca, e daí quando ele sentou ele fez um barulho, mas daí se ele sentar realmente faz sentido, porque é igual quando você tá com ar assim, tipo no diafragma, né, no pulmão, não sei o que, sabe quando você força o abdômen? Sim. Tipo quando você tá fazendo abdominal e dá vontade de arrotar, é tipo isso. Aí o corpo tipo, meio que deu uma sentada e fez um barulho assim, tipo... Mas aí acho que ela deu uma exagerada e boa, aí, né? Eu acho que ela jamais mentiria pra mim. Você não fale da minha avó no meu podcast. Não, eu acho que ele chegar a sentar, acho que sim. Já é demais aí. Mas tipo, mexer o braço eu sei que pode mexer, dar um... Sabe, levantar o braço assim, acho que é possível, dar umas mexidas, eu sei que é possível sim. Até fazer esses barulhos é possível sim, esse barulho. Ele sentar eu acho que ela exagerou, mas ele fazer esse barulho com a boca com certeza é possível, porque faz mesmo. Não, sim, isso eu sei, né, realmente, porque depois que o corpo morre, ele continua produzindo ali, né, as químicas do corpo e tal, e os gases, como você falou. Aí faz um monte de barulho mesmo. Tem até a história de um cara que falou que a avó dele tinha morrido, e daí ela tava morta na cama, mas daí ela soltou um peido. E dele já tinha ligado, não sei pra quem, acho que pra alguma tia dele, falando, ai, morreu, meu Deus do céu, tá aqui o corpo dela. Ela soltou um peido na cama, velha. A velha morta. Aí ele começou a dar risada, ai não, ela tava viva. Mas não, ela tava morta. E como ela peidou, ele achou que ela tava viva ainda. E não só ele, a família toda tá lá. Quer dizer, toda não, a parte da família dele ainda tava lá. E todo mundo comemorando, achando que o cara, um ator da Globo, tava contando lá naqueles casos que história é essa do Porchat, sabe? Uhum. Meu, que engraçado. Imagina isso comemorando. Ai, vó, para de ser louca, mano. Tá peidando aí, usando a cara da avó galera. tá viva. Levanta aí, porra. Opa, não tá. Inclusive, uma curiosidade. Diz que nos homens, o pau fica duraço. Ah, é? Porque o sangue começa... Diz que o sangue começa, né, enfim, o corpo todo começa a inchar, né? E aí o pau do cara fica ereto. É verdade, pode pesquisar. Eu vou pesquisar, mas que eu não tô acreditando falou nisso. Em pau vai ter.
Juro, eu vou pesquisar aqui junto contigo, vamos ver aqui. Ah, vai ficar muito... Você vai pesquisar, Victor? Vou. O que você vai pesquisar? Isso, usa a tua internet pra pesquisar isso. Qual que vai ser a pesquisa? Como é que tá escrevendo? Fala em voz alta. Homens mortos ficam de pau duro. O pau fica duro quando morre? Aqui, o pênis pode ficar ereto mesmo após a morte? Curiosidade sobre a ereção. Pode obter uma ereção no útero. Você pode obter uma ereção no útero? Eu não entendi. É algo que geralmente começa quando o homem... Três tipos de diferentes. Bom, tá vindo até informação demais. Existem 3 tipos diferentes de ereção. Aqui eu já não sabia, eu conhecia só uma. Os homens têm ereções múltiplas durante o dia. Pode obter uma ereção. Ó, você pode obter uma ereção após morrer. Este fenômeno é bizarro e real, apelidado de desejo de anjo. Apelidado de desejo de anjo é apenas um truque de gravidade e não tem nada a ver com vida após a morte. Se um homem morrer em uma posição vertical, a gravidade fará com que o sangue se acumule nas pernas e quando elas se encheram, o líquido será empurrado para o pênis e isso deixará ereto. Então depende do jeito que a pessoa morrer, que o cara morrer. Tem que morrer em pé, Victor. Pra ter o desejo de anjo. Isso. Bem que falam, né, que tem gente que se aproveita dos corpos em necrotério. Oi. Isso acontece mesmo. Necrofilia é o nome, né? Inclusive, eu tenho uma história bizarra que eu posso contar aqui. Conte. Sobre necrofilia. Cabe? Cabe aqui? Cabe, com Você acha que certeza. nesse episódio cabe? Halloween, com certeza cabe. Então tá. Só putaria e nojices. Não, mas eu tava na minha depiladora, né? E aí são várias cabininhas, né? E a gente lá, pipipipopó, conversando. Aí a história da cabine do lado começou a ficar mais interessante que a nossa. Daí a gente ficou bem quietinha e começou a ouvir a mulher falar. Acho que já te contei essa história. Mas a mulher falou: a minha prima conheceu um cara lindo, rico, cara perfeito, um lord, um gentleman, trata ela muito bem, leva ela pra tudo quanto é lugar, não sei o que, se envolvendo com o cara há um tempo, beleza. Aí passou um tempo, ela começou a ter tipo uma herpesinha assim na boca, sabe? E aí aquela herpesinha foi se espalhando, foi tomando boa parte assim da boca dela, ela achou esquisito, foi no médico. E aí quando chegou lá, eles fizeram os exames e a herpes dela, na verdade, era larva de cadáver. Meu Deus. Que nojo. Cara, a gente ficou assim na cabine. Cara, que fofoca boa, hein? Assim, é extremamente nojento, mas... Mano, a gente ficou em choque, a gente ficou assim, como assim? Daí minha depiladora ainda falou assim, será que foi a prima ou será que foi ela? Sabe aquela história que você conta? Uma amiga minha. Sim. E é você? Eu acho que se fosse... nesse caso eu acredito, porque é muito pesado. Será que ela faria isso se fosse... Ela contaria se fosse ela mesmo? Eu acho muito pesado, eu acho que eu não... Não sei. Eu ia morrer de vergonha, não ia contar isso pra ninguém. Nem tipo, meu amigo. Mas de qualquer forma, tipo, o cara tava transando com o defunto. Sim. Cara, tipo, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Também acho. Porque, tipo, imagina o corpo tá se decompondo. Não, e pelo jeito sem proteção, né? O cara fazendo isso Meu e ainda Deus. sem proteção, né? Tipo, não que com proteção... não, se fosse com proteção tava tudo certo. Mas enfim, essa história foi pesadíssima, bizarríssima. Pesada mesmo. Mas voltando a falar dos babados lá de trabalho... tinha falado da minha avó já. Bom, ela jurava de pé junto que essas coisas aconteciam. Eu não tenho dúvida que ela dava uma exagerada, com certeza. Mas aconteciam esses babados aí de reação do corpo e etc. E ela contava pra gente e a gente morrendo de medo. Inclusive o formol, né? Que é o que minha avó teve muito contato por muitos anos. Disse que deixa a pessoa meio lelé da cuca, assim. Tipo, tinha até o pai de um amigo do meu irmão, que também trabalhou em necrotério muitos anos. Ele também era meio lelé da cuca, assim. Formol deixa a pessoa meio zureta, então... A tua avó estava nesse caminho, então. Depois de uns anos. Ela se aposentou nessa profissão, nessa área? Você sabe que é uma boa pergunta, mas acho que sim. Acho que sim. E ela daí já vai pra outra história, pra outro caminho. Minha avó, ela escrevia cartas pra ela mesma, dizia que eram os vereadores da cidade que mandavam pra ela, que tava todo mundo afim dela, dizia que o Ratinho era apaixonado por ela, que o Fernando Henrique Cardoso corria atrás dela. Essa o formal, o efeito do formal. Minha avó chapadona de formol e lançava todas as histórias lá pra gente.
E até tem uma história também que eu tinha separado assim, ela é meio creepy, mas também diz que é verdadeira e tal. E eu também não duvido, porque a natureza é assim mesmo. E acho que também já te contei essa história de uma dançarina do ventre. Eu não lembro de onde eu ouvi essa história, sabe? Acho que a história é que um conta pro outro, devo ter escutado em algum podcast, alguma rádio, sei lá. Mas era uma dançarina do ventre que tinha um sonho, né? Como toda dançarina ali, quer dizer, como toda dançarina já não sei, mas ela tinha um sonho de ter uma cobra de verdade pra fazer as apresentações dela e de estimação, queria que fosse dela, né? Aquela cobra. E ela comprou uma cobra e começou a criar a cobra e começou a performar junto com a cobra e acho que chega aquele nível assim que você já fica tratando o bicho como um pet, sabe? Que você não acha que ele é um bicho mesmo, selvagem. E beleza, então ela não deixava mais a cobra dentro do aquário, ela começou a dormir junto com a cobra. E aí um dia, uma época lá, ela começou a ver que a cobra não aceitava mais comer, sabe? A cobra não tava mais aceitando as comidas que ela dava. E ela ficou assim, pô, coitada, né? A cobra tá doente, né? E aí toda vez que ela acordava, que a cobra dormia mais enroladinha assim, toda vez que ela acordava, a cobra, tipo, tava totalmente esticada assim do lado dela. Tava assim, tava nessa. E ela falou, pô, essa cobra tá doentaça, né, mano? Tá dormindo esticadona aqui e não tá comendo nada. E daí Mas solta assim? Ela não ficava em um... Sim, dormia na cama com ela. Nossa. Dormia na cama com ela, assim. E aí ela disse que acordava e essa cobra tava esticada do lado dela. E aí levou no veterinário e daí o veterinário falou, mano, se livra dessa cobra agora. Essa cobra, ela tá fazendo um jejum e durante a noite ela tá te medindo pra comer você enquanto você dorme. Se livra agora dessa cobra. Ela tá o quê? Tio o quê que você falou? Dela. Medindo. Medir. Então por isso que ela tava toda esticadona, assim, tipo, e já liberando espaço pra engolir a mulher. Achei meio exagerado. Eu daria um 5,5 pra essa fic. E essa mulher era ninguém mais, ninguém menos do que Inês Brasil. Nossa, que estranho. Vou pesquisar também pra ver se cobra faz isso, se cobra mede. Pesquisa. Não, isso sim, com certeza. Dela fazer jejum e... Pô, agora eu vou ter que pesquisar a cobra mede. Não, agora eu vou pesquisar. Cobra, peraí. Vamos lá. Cobra mede... Como é que eu pesquiso isso? A cobra mede a comida dela? A cobra... Sei lá como que mede o tamanho da presa? Cobras medem... Aqui, ó, pesquisei e ainda apareceu o complemento. Cobra mede o tamanho da dona. Olha aqui, ó. Começou a circular tempos atrás uma história assustadora de uma serpente que parou de se alimentar e passou a se esticar toda do lado da dona antes de dormir. E o veterinário que foi chamado disse que a serpente estava aguardando lugar na barriga para a dona. E quando se esticava, estava, na verdade, medindo ela. Ó, tá na internet, tem essa história. É no E-Farsas? Tem o E-Farsas, mas esse resultado apareceu num site chamado Quora. Mas ele tá aparecendo em vários sites. No Tudo Interessante. Eu entrei no E-Farsas. Serpentes medem suas presas? Aqui tá falando que é falso. Cobra de estimação mediu a dona dormir. Nossa, tem várias. Realmente a galera... É uma história conhecida já. Será que é um folclore ou uma lenda urbana, Vitor? O que você acha? Acho que é lenda urbana isso aqui. Porque é mais recente, né? Mas aqui tá falando que é falso, com certeza. Uma lenda... Tem uma lenda nossa, né? Que tem uma cobra, não é? Quem que é a nossa cobra? É a... Boitatá? Mas boitatá não é um boi? Eu também achava, mas é... Mas é uma cobra de fogo. Tinha uma série da Netflix. Ah, é verdade. Tinha uma série da Netflix, né? Com os nossos folclores, né? Sim. Então tá. Mas é isso, boitatá é uma cobra de fogo. Nós temos no nosso folclore uma cobra. Que se chama boi. E deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Eu ia perguntar, na verdade, se você conhece dessa história. Você tinha falado de histórias, assim, mais fic, não sei se fic, mas conhece uma história, assim, bem assustadora, então, pra gente? Ah, sim, você tá falando de casos de famosos ou de outras pessoas? Tanto faz, se você tem alguma assim, pode ser... Eu tenho os dois, na verdade. Famosos. Ah, então tell me, bring it.
De um cara que ele... Eu vou contar de um cara que eu conheci. Tem uma famosa, mas eu vou contar do cara que eu conheci. Que ele trabalhou lá na Tuiuti, na época que eu estudei lá. E ele disse que quando ele era criança... Acho que pelo que ele falou, eu entendi que era uma cidade assim no interior. E ele tava brincando lá na rua. Aí chegou um amiguinho dele pra brincar junto com ele e tal. Aí foi embora. Esse amigo foi embora. E a mãe dele chamou ele pra se arrumar, que eles tinham que sair. Aí ele foi se arrumar, ele não queria, ficou bravo, que ele queria continuar brincando lá com os amigos dele. Mas daí se arrumou, saiu com a mãe dele. Aí quando ele chegou no lugar que eles estavam indo, ele viu que era um velório. E era o velório do menino que ele tinha acabado de brincar. Ele estava brincando lá na rua com esse menino que estava morto. E ele disse que na época, pelo menos lá na cidade dele, as pessoas não eram colocadas dentro do caixão. Pelo menos não ali no velório. Não sei como elas eram enterradas, mas ali no velório, o corpo da criança estava em cima de um altar. E todo mundo em volta, né, rezando e tal. E ele disse que... Ele falou pra mãe dele, nossa, mas eu estava brincando com ele, como que ele está morto. E ele disse que enquanto ele olhava pro corpo, o menino que estava morto, né, ele estava com o olho aberto e ele ficava mexendo os olhos. Ele piscava e olhava para os lados, só que ele disse que só ele via aquilo. Ele contava para a mãe dele, mãe, mas ele está com o olho aberto, ele está com o olho aberto. E a mãe dele daquele jeito, para de falar besteira. Nesse sentido, assim. E ele falou que só ele via o piá se mexendo e o resto das pessoas, ninguém via nada, sabe? E o menino estava morto. E esse mesmo cara disse que, em outro momento da vida dele, ele já era adulto, estava namorando com uma mulher que morava num apartamento, e ele ia lá visitar ela, né, com frequência. E ele disse que ele chegava lá e via uma mulher saindo. Ele encontrava com uma mulher que dividia o quarto dividia o apartamento com a ex-namorada dele, com a namorada dele da época. Aí uma vez ele perguntou pra essa namorada dele sobre a colega de quarto. Aí ela falou, não, mas eu moro sozinha, não tem ninguém aqui comigo. E ele falou que ele jura que ele viu a mulher saindo do apartamento da namorada dele. E ele falou que até conversou com ela, tipo, cumprimentou, sabe? Cumprimentou ela, entrou, falou com a namorada dele e ela falou, não, eu moro sozinha. E diz que realmente morou ali uma mulher, um tempo atrás, um tempo antes disso, e que ela morreu. Daí eu não sei, se foi assassinado, se morreu naturalmente, o que foi. Mas ele conta essas duas histórias, de quando era criança que viu um piá, brincou com um piá que estava morto, e de ter cumprimentado uma mulher que ele achou que morava com a namorada dele da época, mas não, a namorada dele estava morando sozinha. E eu fico um pouco indignado, porque pense que a namorada dele estava pagando aluguel sozinha, tinha ali uma entidade junto com ela, não dividia aluguel. Quer dizer, estava usando água, estava usando uma luz, estava usando uma comida, não ajudava, não contribuía com dinheiro, não contribuía com uma cesta básica, com nada. Quer dizer... Ué, mas quer mais história de terror que essa? Gente folgada? Folgada. É um pesadelo. Isso sim que é um pesadelo. Isso sim é assombração. Lembra aqueles casos que tem no exterior de... Eu não sei, tem um nome pra isso. Já ouviu falar dessas pessoas que se infiltram na casa dos outros? Cara, eu tenho muito medo disso. E moram lá de grátis. Sim. Eu achei isso genial. Pensa eu que sou pequenininha, Victor. Cara, eu sou muito burra de estar pagando aluguel. Você poderia estar morando em uma mansão de graça, sem pagar nada, comendo de graça. E já vi vídeo que não é mansão, não. A galera mora em cima do armário da cozinha, numa casa pequenininha. Isso real? Em cima do armário? Real, Victor. Mas que a família não vê que a pessoa tá ali. Pesquise. Nossa, mas que armário gigante que é esse? Pesquise depois. Pesquise depois. Tem um nome pra isso, um nome pra essas pessoas que fazem isso. Mas tem vários vídeos na internet que a galera desconfia e começa a deixar a câmera na casa, aí a galera sai do esconderijo e vai e depois se intoca de novo lá no esconderijo, abre a geladeira rapidinho, pega uma comidinha, volta lá pra cima. Meu Deus do céu. De verdade. Casa pequena. É porque quando eu vi isso, eu vi tipo de mansões, né, lá dos Estados Unidos. E que realmente o sótão dessas pessoas, dessas casas, são gigantes. É tipo uma casa dentro da outra casa. Uhum. Então dá pra qualquer invasor ali ficar tranquilamente durante dias, porque quem que fica subindo no sótão o tempo todo? Demora meses pra subir ali. Uhum. E dá pra ficar ali tranquilamente, tipo, sem ninguém perceber. Mas quando eu vi essas filmagens de pessoas saindo e tal, tipo, fiquei um pouquinho preocupado, porque, tipo, sei lá, imagina você sai e deixa seu filho sozinho ali, e tá com um invasor ali na casa, que pode, sei lá, pode fazer qualquer coisa, né?
Sim, depois pesquise. Tem bastante caso assim. Credo. Bizarro, né? Bizarro. E outro caso que você ia falar que era fic? Ah, não, é de uma história mais famosa, né? Que é uma casa... Deixa eu ver como que é o nome da casa. É Casa Hinsdale. Casa muito engraçada. Não é muito engraçada. Essa casa é... Na verdade, ela envolve muitos acontecimentos, muitas mortes, porque essa casa ela foi construída, acho que... Dizem que por volta de 1850. É uma casa que fica em Nova York, só que é num espaço assim mais isolado, sabe? Tem até uma floresta nesse lugar e tal. E dizem que, tipo, muitos séculos atrás eram terras de indígenas. E teve um momento que teve um massacre, né? Tinham várias tribos ali, elas foram massacradas, muita gente morreu, os que ficaram vivos foram expulsos. Então, a partir disso surgiram muitas lendas envolvendo essas terras, dizendo que esses indígenas amaldiçoaram essas terras para que qualquer pessoa que morasse ali, ela não conseguisse morar com tranquilidade, viver com tranquilidade ali. E qualquer pessoa que morresse nessas terras, a alma ficaria presa ali para sempre, tipo American Horror Story. Até me lembrou bastante a 6ª temporada lá da Casa do Meio do Mato. E daí essas terras já são cercadas por todas essas questões, né, e tal. Parece que lá tem até uma árvore, sabe essas árvores bem árvore de bruxa mesmo, que é só os galhos, assim, essas árvores bem grossas, que antigamente eram usadas para enforcar pessoas lá. Acho que, enfim, tem várias coisinhas assim que já aconteceram nesse lugar que, tipo, corrobora para essa imaginação das pessoas. Até parece que morreu um piá de 17 anos nessa casa. Enfim, várias coisinhas assim. E acho que, se não me engano, em 1971, uma família foi morar nessa casa e começou a acontecer algumas coisinhas estranhas. Por exemplo, colocou alguma coisa, um objeto em um lugar, ele desaparece e aparece em outro. Coisinhas assim, mais simples, sabe? Que pode ser, tipo, o pessoal até pode desconfiar de uma assombração, mas pode ter sido outro membro da família que só trocou a posição do objeto, sabe? Só que com o tempo essas coisas começaram a ficar mais intensas. Sei lá, porta batendo, luzes piscando, as portas dos armários se batendo. Aí a família começou a ver pessoas, tipo, que não estavam vivas, né? Começaram a ver espíritos. Disseram que começaram a ver também híbridos de pessoas com animais, tipo, eram seres humanoides, sabe, na floresta. Nossa. Porque não era só a casa, não tinha uma questão só com a casa. Era tudo em volta, tudo que envolvia aquelas terras tinha alguma coisa ruim acontecendo. E daí, tipo, sei lá, tava olhando lá pro mato e via uma criatura que era meio humano e meio bicho. E diziam que, tipo, eram umas coisas assim monstruosas, sabe? Que a pessoa olhava e ficava com muito medo. Eu acho engraçado que vai acontecendo um monte de desgraça, a pessoa vai vendo um monte de coisa e não vai embora. E a pessoa não sai, né? Não, sim. Essa casa é minha, ele que se retira. E foram acontecendo várias coisas assim nesse sentido. Aí um dia eles chamaram um padre para fazer um exorcismo lá, e aconteceu, na hora do exorcismo, eles disseram que parecia que a casa estava gritando, também, tudo isso que eu já falei, né, de porta abrindo e fechando, as luzes piscando. Mas depois acabou o exorcismo, tudo parou, nos próximos dias nada mais aconteceu, tudo ficou tranquilo, só que depois desses dias as coisas voltaram a acontecer, e voltaram a acontecer com mais força. Tava ficando mais violento, sabe? Eles começaram a aparecer com manchas no corpo, como se eles estivessem levando pancadas, começaram a adoecer. Os pais começaram a ter amnésia, sabe? Faziam as coisas, não se lembrava mais o que tinha acontecido. Eles ouviam, atrás dessa casa tem uma floresta, eles ouviam cantorias à noite, ouviam batuques vindo de lá. Tem até um caso que eles contam que eu acho bem interessante, que eu até fiquei com medinho quando... Eu falo que eu sou cético, mas às vezes eu fico com medinho. Que o cara, ele tava na sala dele, tava de noite, a família toda tava dormindo, esposa dormindo, os filhos dormindo, ele tava sozinho na sala. Aí ele olhou pela janela e tinham várias pessoas do lado de fora da casa olhando pra ele, na janela, paradas olhando pra ele. E daí ele pensou que eram andarilhos, viajantes e... sei lá, pessoas curiosas pararam ali e ficaram olhando pra dentro da casa, sabe? Aí ele saiu, foi pra fora da casa pra expulsar essas pessoas, mas quando ele chegou do lado de fora, não tinha nada, não tinha ninguém,
E quando ele se virou para voltar para casa, ele olhou para a janela da sala onde ele estava e as pessoas estavam dentro da sala, olhando para ele do lado de fora. Bem bizarro. Nossa, até me arrupei, menina do céu. Cruzes. Como as coisas foram ficando muito intensas, daí eles saíram da casa. Finalmente, né? Depois de tantos acontecimentos, eles saíram e parece que várias famílias moraram nesse lugar, só que nenhuma família durava. Tipo, teve família que ficou lá 2 semanas, não gostou do lugar, dizia que viam coisas estranhas e decidiam ir embora. Essa casa, ela ganhou muita mídia em cima dela, ficou famosa nos Estados Unidos, porque eu não sei qual membro dessa família aí, se é uma filha ou se era esposa, escreveu um livro e lançou esse livro no ano de 2000. E daí, a partir disso, essa casa ficou famosa, que ela contou todos esses relatos, tudo que eles viveram lá, ela conta nesse livro. Aí, depois de um tempo, na década de 80, um casal de idosos, sabendo de tudo que aconteceu na casa, mesmo assim, eles decidiram comprar ela e morar lá. Porque americano tem isso, né? Americano, ele não pode ver uma casa que teve um esquartejamento ali de 10 pessoas que eles querem morar dentro. E daí eles foram lá. E a véia até falou que eles entraram em um acordo com os espíritos pra, olha, se vocês não mexerem com a gente também não mexe com vocês. Mesmo. Tipo, eu não sei se a véia era uma bruxona, olha, se vocês se meterem com a gente, vai dar ruim pra vocês, tá? Vou prender a alma de vocês em outro lugar. E ela disse que a única vez que ela viu um espírito dentro da casa foi uma vez que ela estava deitada na cama dela e ela viu um homem no pé da cama. Cara, eu teria infartado. Se eu tô no lugar dessa velha, eu teria infartado. E daí ela perguntou pra ele o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que não sabia e sumiu. Aí foi a única coisa que ela viu, a única coisa assim diferente que ela viu na casa, e de resto eles ouviam sons, sentiam o tempo todo o cheiro de cigarro, eles não fumavam. E às vezes o cheiro de cigarro muito forte aparecia. E às vezes também eles ouviam um som de carro, motor de carro. E como eu falei, né, é um lugar super afastado, no meio do mato, não tem carro passando. Eles iam olhar pela janela e não tinha nada. E hoje em dia essa casa, ela virou um ponto de entretenimento. Um cara lá rico comprou e ele abre a casa assim para quem quer visitar, quem quer, sei lá, fazer um exorcismo lá, quem quer investigar, ver se acha alguma coisa. Meio que virou um ponto comercial, sabe? Hein? É isso, a casa meio que virou realmente tem muito isso um tour, né? Virou um tour, né? Virou um personagem da cultura pop, porque já falaram sobre ela em filmes, em livros, tipo, ficou famosona. É tipo a MTV, sabe? Tipo, vai ser falado, vão falar sobre essa casa pra sempre. Eu vi uma série recentemente na Netflix, esqueci o nome, mas é sobre um menino que estava endemoniado, e daí teve um caso de possessão, e, bom, já tô falando toda a série, mas é um caso famoso, e eu só queria comentar porque teve um casal, na época, que era famoso, um casal de exorcistas famosos, não sei se você conhece. O Ed e a Lorraine? O Warren, do Invocação do Mal? Eles mesmos. Eles mesmos. Ah, inclusive você falou deles, dizem que esse casal também foi nessa casa que eu falei, mas como ficou muito famoso, tem muitas histórias que não se sabe, não tem como verificar se é verdade ou não. Então, não dá pra saber mesmo. E até quando você falou, eu imaginei que eles iam ter passado por lá, justamente porque eu nunca ouvi falar deles. E afinal, diz que eles são super famosos, eles têm até a boneca lá da Annabelle, tá com eles, tipo, ou tava pelo menos. Eles têm um museu, né? Ainda. Todos os casos que eles investigar, as coisas amaldiçoadas, eles trancam na casa deles, porque eles dizem que, tipo, se eles estão presos, o demônio não sai dali, né? Agora, se eles destruírem, eles podem liberar o demônio pra ir pra outro lugar. E eles são vivos ainda, esse casal? A senhora, ela era viva até recentemente, mas eu acho que ela já morreu. Mas faz pouco tempo, se ela estiver morta, faz pouco tempo. Enfim, o que o cara fala na série é que ela era uma charlatã, né, segundo ele e tal, que ela era uma charlatã, e que todas as produções deles, eles colocavam muita lenha na fogueira, assim, então meio que eles iam atrás dessas histórias pra ganhar dinheiro, pra escrever livro em cima, pra... Tipo, eles ganham dinheiro com toda Invocação do Mal. São filmes que eles ajudaram a escrever, não sei o quê. Ah, mas óbvio, né? Óbvio. Ele morreu em 2006 e ela morreu em 2019. Mas assim, cara, tipo, é muito óbvio que eles... Ainda mais americano, que qualquer coisa eles estão capitalizando, qualquer coisa eles querem fazer render pra ganhar dinheiro.
Aí, tipo, eu não. Eu também tenho certeza que é tudo invenção deles. Então, enfim. Mas é isso. Eu acho que no fundo. Bom, também sou meio cética, embora quando eu pego pra ver vídeo de qualquer coisa que tem uma trilha sonora meio macabra, assim, eu fico morrendo de medo. Eu lembro que eu vi uma vez, uma madrugada, sério, eu fiquei morrendo de medo de gnomos. Que eu comecei a ver. Eu comecei a ver um vídeo atrás do outro de gnomos. E aí aquelas músicas de terror atrás, e os caras falando, aqui a gente vai colocar um pirizinho cheio de doce que os gnomos gostam. E vamos filmar. Daí dava aquele cortezão de câmera. Olha só, os gnomos comeram, não sei o quê. Mas não mostravam os gnomos. Não tinha nenhum efeito, nada. Claro que não. Não. Era só os caras iam comer o doce lá e depois falavam, olha só, eles comeram o doce, não sei o quê. Até teve uma madrugada lá que eu fiquei com medo até do Michael Jackson, que falava que ele tava vivo, daí começou a mostrar vários indícios dele em outros lugares, daí eu fiquei, que medo do Michael Jackson, cara. No velório dele, né? Disseram que ele apareceu lá, de branco e de preto, sei lá. Mas você falou do gnomo, eu não sei se foi um gnomo ou se foi um duende, mas essa figurinha pequenininha de orelhinhas pontudas, você sabe que a Xuxa, ela jura de pé junto que ela viu? Ela falou, eu não sei onde que ela tava, que era, sei lá, alguma chácara, alguma coisa assim. E ela falou que ela viu, e tipo, mas, cara, ela jura muito que ela viu. Ela fala que ela tem certeza absoluta que ela viu um duende. Eu acho que foi um duende, porque ela tem um monte de filme de duende. Mas ela falou que ela viu ele correndinho no meio do mato, que ele olhou pra ela, sabe? E, tipo, teve um contato entre os dois. E ela jura, e ela fala até com certa decepção, sabe? Porque ela sabe que ela conta isso e as pessoas vão achar que ela é maluca. E daí ela fala, eu nem vou falar nada, porque as pessoas acham que eu sou doida. Mas ela jura muito que ela viu o duende. E ela acredita que eles existem sim. Eu não duvido que as pessoas acreditam que elas viram. Sim. Tipo, sei lá, eu acho que o nosso cérebro é muito, sabe? Ele tudo que gera uma dúvida, o nosso cérebro procura uma resposta. Daí ele vai falar, isso parecia, daí ele resgata lá na nossa mente, o que isso parece? Tipo, claro, tem gente que também tem experiência com coisas que são inexplicáveis e vai dizer, sei lá, eu vi, nem tudo é forma, né? Nem tudo é uma forma de alguma coisa reconhecida. Às vezes a pessoa vai ter uma crença, tipo, eu senti algo. Sim. Ou igual você falou, né? Senti um cheiro, senti um toque, vi uma fumaça, uma nuvem. Pode ser que tenham experiências assim também. Mas geralmente a gente traz significado pra tudo, assim, Sim. né? E às vezes tem coisas que é só um bug. Eu não sei, né? Eu já penso assim que pode ser tipo um bug do nosso cérebro numa coisa ou outra. Tanto que, por exemplo, só pra dar o exemplo lá do caso que eu falei desse casal, que teve a possessão demoníaca do menininho lá e tal, um dos irmãos, eram dois irmãos. Só pra falar também a história rapidinho, né? Vai ser spoiler pra quem não viu, mas enfim. O que o menino quis dizer lá é que a mãe dele, só pra você ter uma noção, um menininho, como é que foi que começou a história? Ele começou a ter sonhos, se eu não me engano. Sonhos assim, tipo, de terror. E aí ele, você conseguiu dar 200 likes, olha ele. Vamos, querida. Mas... Quem que é flopado? Que dedinho. Que dedinho rápido, hein, Vitor? Enfim, daí o que acontece? O menino tinha sido possuído, quer dizer, começou a ver coisas. E depois eles chamaram esse casal aí, que você falou o nome que eu já esqueci. De Lohane. O casal de exorcistas? Isso. E aí eles foram lá, e aí ela falou assim, teu filho vai começar a fazer isso. Só que ela falou isso na frente do menino. Tipo assim, tô eu e tua mãe. E eu falo, dona, sei lá o quê. O Vitor, ele vai começar a te xingar, ele vai começar a falar isso, tá? Pode ser que ele faça isso, mas não leve pro lado pessoal. Aí começaram uma sessão de exorcismo e o menino fez exatamente isso. Aí ele começou a fazer isso, assim, sabe? Tipo, meio que direto. E o irmão dele fala, mas é óbvio que ele ia fazer isso direto. Antes da mulher falar o que ele ia fazer, ele nunca tinha feito aquilo na vida, ele nunca tinha xingado a minha mãe. Nunca, tanto é que ele falou que uma vez ele começou a fazer isso e o pai dele era bem cético, o pai dele não acreditava que fosse demônio, achava que era loucura mesmo de todo mundo.
E aí, diz que o menino começou a xingar a mãe dele, gritar com ela, a xingar de vagabunda, falar um monte de merda. Ah, e outra coisa que o casal falou pra eles fazerem também era gravar e fotografar tudo. Por que será, né? Porque eles iam depois pegar tudo isso como prova e fazer as paradas deles, Sim. né? E aí a família começou a gravar, filmar tudo. E daí, tipo, o menino meio carentinho, né, de família, via que qualquer coisa que ele fazia, a galera corria pra cima dele com microfone e câmera. Aí ele começou a dar o showzinho dele, né? Segundo o irmão dele, né? Que era showzinho. E aí disse que o pai dele um dia se enfesou e, tipo, falou, pode parar agora com essa palhaçada. E começou a dar um esporro nele. E na hora ele parou. Daí ele falou, ah, tá, então o demônio obedece meu pai agora. Tipo, se fosse realmente possessão, ele não tinha parado não, entendeu? Sim. Só que meu pai nunca se envolvia. Meu pai sempre ficava distante disso. Era mais eu, meus irmãos, minha mãe que ficava lá, tentando acalmar ele e tal. E ele batendo em todo mundo, empurrando e xingando. Daí chega meu pai e fala, para com essa merda, ele para na hora. Não faz sentido. Sim. E daí teve também outra situação, que bem mais pra frente, depois que os pais depois que a mulher escreveu livros sobre eles, eles ganharam, tipo, pouquíssimo. Eles ganharam, acho que eles ganharam $4.000 pela história deles, e o casal ganhou, acho que 200 mil, sei lá, ganhou muito dinheiro, assim, a mais do que eles. E depois, enfim, depois que os pais deles morreram, o cara falou que achou uns bilhetes da mãe dele, que diz que a mãe dele, ela escrevia tudo o que acontecia, assim, ela tinha um diário. E aí diz que ela escreveu alguma parte assim, a família tá bem, todo mundo já tomou os remédios e já foram dormir, tá todo mundo bem. Enfim. E depois ele foi ver, porque a mãe dele sempre cozinhava pra família inteira. Ele foi ver que a mãe dele, ele desconfia, né, segundo ele, que ela dava uma medicação pra eles, pra sono, pra realmente, tipo, evitar esses episódios, assim, de loucuragem. E por anos ela começou a dar esses remédios. E ele falou que ela sempre comia separado deles. Ela sempre tinha uma tigelinha separada com a comida dela. E ela nunca comia mais do que a tigelinha dela. E depois ele tem a desconfiança lá que ela dava pra eles um remédio. Ele falou o nome do remédio, que é um remédio que a longo prazo, tomando ele sempre, causa alucinações. Então ele falou, eu não duvido que meu irmão acha que viu coisas, eu não duvido que ele sentiu essas coisas, mas acho que foi dado colocado lenha na fogueira, sabe? Veio daí o casal, falou que era demônio, veio não sei quem. Ah, e só pra você saber também, teve um caso de morte na família, que daí não foi esse menininho, mas foi o irmão dele, o cunhado dele, desculpa, que durante um exorcismo lá, o cunhado falou assim pro demônio, vem em mim, não vem no menino. E daí todo mundo ficou assim, você não pode fazer isso. Aí passou nem sei se foi um tempo depois, esse cara matou uma pessoa. E aí ele alegou que ele foi possuído. Eu acho que isso aparece nos filmes. É bem uma cena do filme que acontece. Então, só que daí, e eles tentaram ligar, foi o primeiro caso, acho que de alegação de possessão demoníaca. E deles foram com todas as provas lá, das fotos, vídeos, o casal aí também ia ajudar a testemunhar em favor deles, que isso era uma possessão, e daí o juiz já começou o julgamento falando, não, eu não acredito, não, vocês estão proibidos de usar qualquer prova com âmbito espiritual aqui não vai ter isso não. E aí eles ficaram de cara, eles falaram, tá, eu pra dar testemunho aqui, preciso colocar minha mão em cima de uma bíblia pra fazer um juramento no tribunal, mas não posso trazer nada que seja espiritual, que daí também não vale. Aí depois o outro irmão deles lá que é mais cético, acha que é fake também, acha que o cara só matou mesmo porque tinha ciúmes, outro cara, e alegou essa questão espiritual. Enfim, eu sou mais também um pouco tendenciada pra ser meio cética, assim, acho que o cérebro prega peças. Sim, ainda mais porque a pessoa, tipo, tá todo no ambiente ali, a pessoa já é religiosa, já acredita no mundo espiritual, aí tá ali todo mundo falando em volta, tá tomando remédio, ainda mais criança que é totalmente suscetível, tipo, é claro que vai dar merda, né? Mas assim, eu sou cético, só que eu acredito que existe sim um mundo espiritual e que pode ter um caso ou outro que seja real, eu acho que pode ter alguma manifestação, mas de modo geral eu não acredito. Eu acho que se tiver algum caso de assombração, alguma coisa assim, de possessão demoníaca, provavelmente a pessoa vai estar mentindo. Eu lembro até que isso também é bem comum entre evangélicos, né? Acende não sei se você mudou o filtro, se você acendeu a luz, mas você virou outra pessoa. Mas é bem comum dentro da igreja, né? E eu lembro de uma época que eu encontrava com uma mulher, encontrava com ela no ônibus, e ela falava pra eu ir na igreja dela e tal, ela era evangélica, dessas que usam saia, sabe? Uhum. Ela falando, nossa, quando eu fui pra igreja eu tava com um demônio no corpo, e ela falou que o pastor expulsou 16 demônios do corpo dela. Aí ficou pensando, porra, mas como que a pessoa acredita num negócio desse, né? Tipo,
16 demônios no corpo da mulher? E ela falou do sério, tipo, acreditando super, é uma não. legião. Tem demônios sim, tava com 16 demônios. E ela super aliviada, sabe, que o pastor tinha tirado. Cara, é bizarro isso, né? Eu lembro que uma vez eu fui na igreja com uma tia minha, que ela não era religiosa, mas eu era na época. Ela falou, me convidaram lá, não queria ir sozinha, vamos lá comigo. Aí eu fui. E a gente chegou bem mais cedo, não sei porquê, a gente chegou bem mais cedo do que o normal, pra começar lá o culto. E chegou uma mulher com um carrinho de bebê, bem mais cedo também. E eu vi, como não tinha nada pra fazer, né? Eu olhei. Essa mulher chegou, foi lá pro fundão foi pra trás do altar, assim, tinha umas salinhas, tipo essas salinhas de pastor, sabe? Uhum. Ela se enfiou pra lá e ficou lá um tempinho, depois quando começou o culto ela saiu de lá e ficou ali, e voltou, né, pra assistir o culto e tal. Rolou o culto, não sei o que. Você não acredita que essa mesma mulher fez a atuação do ano de endemoniada depois? Achei super suspeito. Virou aquele exorcismo, sabe? Entrevista com o demônio. Uhum. Tipo assim, e aí, quem é você? E aí, tá fazendo o que aqui, gatinha? Dele, e aí, quem é você pra me chamar de bicho? Bem isso. E aí, sabe aquele meme, né? Sim. A mulher ainda falou bem assim, pra ficar mais crente, mais crível ainda. Ela falou assim, dele, e você vai destruir a vida de quem? Dela, de quem não dá dízimo. Ai, meu Deus do céu. Ai, sério, juro. Cara, como é que acredita numa coisa dessa? eu não acreditar e como que a pessoa tem coragem, cara de pau. Porque assim, eu fico bem desconfortável em alguma situação que eu tenho que mentir, sabe? Eu tento evitar ficar mentindo. Mas tipo, a pessoa assim, subir no altar na frente de um monte de gente tentando influenciar, tipo... que eu encaro assim, a mentira, tipo, o momento é você mentir porque, sei lá, é uma questão importante, é uma questão de sobrevivência, você tá tentando se proteger, sei lá, alguma coisa que te força aquilo. Agora, tipo, é uma mentira pra você tirar vantagem de outra pessoa, sabe? Você vai tentar influenciar várias outras pessoas, enganar elas pra ganhar dinheiro, sabe? Mas daí sei lá, Jennifer Lawrence faz isso, você acha que tá tudo bem. A Jennifer Lawrence faz isso? É o trabalho dela, ela é atriz, qualquer ator agora você acha ser contra. Cala a boca, Katia. Ela não acendeu ainda, ela não acendeu na carreira. Mas é por isso que eu não gosto de atores. É por isso que eu fui pro teatro, eu conheci o teatro e saí de lá. Katia, quando eu tava no teatro, eu tinha uns 16 demônios no meu corpo também, cara. Enganei muitas pessoas, tirei muito dinheiro deles. E troféu. Ganhei também, troféu porque a interpretação de Possuído foi 10 de 10. Inclusive, um dos meus primeiros testes lá no teatro, teve uma aula que a gente tinha que ler decorar um texto lá, era um texto assim de uma página, super comprido. Todo mundo tinha que decorar, só que cada um tinha que interpretar aquilo com um personagem diferente. Aí teve uma lá que interpretou como se fosse um palhaço, daí ela ia falando o texto e tirando a maquiagem, só que não tinha maquiagem nenhuma, né? Ela só ia se desmontando assim uma montação imaginária dela. Aí a outra lá que perdeu um filho e ia falando o texto. E o texto tava falando sobre sorvete, tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu fui fazer sobre um cara que tava possuído. Eu passei o dia inteiro, final de semana, assistindo filme de terror. Nossa, um na sequência do outro. Foi de manhã cedo até a noite assistindo filme de terror. E na época eu amava. Só nessa filme assim de possessão, né? E quando eu tava pesquisando meu personagem, quando eu fui montar ele, construir ele, fui pesquisar na internet, cara, tem dicas de como que é pra... Como é o comportamento da pessoa quando ela tá possuída, sabe? Tipo, em todas as fases, no início, quando a pessoa tá mais lesada, tá mais séria, aí até chegar numa fase mais avançada, que ela tá sonâmbula, sabe? Aí eu fui trazendo tudo isso pro meu repertório e eu arrasei, desculpa falar, mas eu arrasei, Catiela. Dava de 10-0 na senhorinha do carrinho de bebê. Dei de 10-0. Mas ela tá começando na carreira, né? Pode ser que hoje ela seja premiadíssima. Mas eu fiquei de cara que com certeza ela foi lá atrás pra combinar, pra receber um pagamento adiantado, sabe? Sim. Pra pegar o roteiro, né? O script dela. Ela bem lúcida, bem lúcida, pronta pra conversar, pra colocar tudo nos acordos, pegar o dinheiro dela. Aí depois do nada louca. Foi bem isso. E eu que cheguei mais cedo, eu vi a cena, entendeu? Eu falei, nossa, ela tava tão benzinha, tava ali agora, lá nos fundos conversando com o pastor, agora do nada, pau. Enfim, é foda porque são coisas assim que, vamos supor que seja verdade, possível, são coisas assim que fazem a gente não acreditar, né? Tipo,
sei lá. Mas assim, no fundo eu também não duvido do mundo espiritual. Acho que sim, pode ser que exista um mundo espiritual aí, mas não sei. Às vezes penso também que o nosso cérebro é muito, muito bom em criar coisas. Gata. O mundo espiritual tá aí, só não vê quem não quer. A minha mãe fala, o demônio existe. Se o demônio não existisse, não precisava nós rezar. Será? Será? Ou tem aqui, como é que é? Tinha alguém que falava, você não acredita no diabo, mas ele acredita em você. Já ouvi isso também. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso especial Halloween. Agradecer a todo mundo que participou da live, que já entrou, já saiu e agora só tá eu e o Vitor. Glória a Deus. Você que lute depois pra editar 2 horas de podcast. 2 horas. Ah, mas já editei antes. E é isso. Eu esqueci de perguntar no começo pra você, Vitor, mas pergunto no final. Doces ou travessuras? Travessuras, né? Sempre travessuras, Katia. Vou mandar mensagem pro seu ex falando que você quer voltar com ele. Pode mandar, porque eu tô querendo mesmo. Me aguarde. Pode mandar, tá liberado. Ou então, você não me conhece, mas o Vitor mandou dizer. Ai. Mas é isso, Vitão. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Um excelente Dia das Bruxas pra você. Espero que você vá a alguma festinha, se divirta. Eu também quero entregar na minha. Vai arrasar. Fazer a minha parte, né? Amém. E é isso. Um beijinho. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui na live.